Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então ao assunto, né, do módulo 2, que é, agora vamos falar um pouco sobre massa variável. Ou seja, até agora nós resolvemos problemas só com massa constante, né? Hoje nós vamos fazer nessa aula aqui um problema onde a massa do corpo é variável, né? E na sequência vamos falar um pouco de colisão. Um exemplo típico aqui de massa variável é o movimento de um foguete, né? Que representa aí uma situação física interessante, onde a segunda lei de Newton ela pode ser aplicada nessa massa variável. Ou seja, quem lembra lá da lei de Newton diz para nós que força resultante é igual a dp dt, né? Se eu tenho uma massa variável, né? Eu tenho lá então que força resultante é igual a dmv, né? Ou seja, onde esse m vezes v é o momento, né? Lembram disso na última aula, nós falamos disso, dt, né? Ou seja, então isso é igual a, aplicando aqui a derivada desse produto aqui, né? Eu tenho a primeira vezes a derivada da segunda, né? Ou seja, m dv dt, mais a derivada da primeira vezes a segunda, ou seja, dm dt vezes v, né? Ou seja, então eu posso escrever isso dessa forma aqui, força resultante menos esse termo passa para cá negativo, menos dm dt vezes v, isso é igual a m dv dt, né? Onde dv dt é a aceleração, ou seja, então isso é igual a massa vezes a aceleração, né? Ou seja, segunda lei de Newton. Ou seja, e esse termo aqui, essa razão aqui, essa taxa de variação da massa pelo tempo, multiplicada pela velocidade dessa massa variável, tem dimensão de força. Isso aqui também tem dimensão de força. Recebe o nome aí de impulso, né? Recebe o nome de impulso. Seja, então, vamos considerar aí um foguete variando sobre a influência de uma força externa, né? E por simplicidade, para simplificar o problema, vamos considerar o movimento em apenas uma dimensão, ou seja, nesse caso aqui na dimensão x, né? Na direção x aí. Então suponha que um dado instante a massa do foguete seja m, né? A massa desse foguete seja m e a sua velocidade seja v, né? Em um intervalo de tempo dt posterior, né, o foguete ejeta aí uma massa dm, né, com velocidade u, para trás. Em relação ao foguete, né, a velocidade da massa ejetada em relação a um referencial fixo, né, inercial, é v menos u, né, velocidade relativa. Após a ejeção dessa massa dm, a massa do foguete passa a ser m menos dm, né? E a sua velocidade passa a ser v mais dv, né? Então, considerando aí a conservação do momento, né, que a gente viu na última aula, ou seja, a variação do momento é igual a zero, ou seja, então o momento final é exatamente igual ao momento inicial. Então, momento final eu tenho o que? M mais dmv mais dv menos dmu, né, é igual a mv, né? Então, manipulando aqui, eu tenho que m mais dmv mais dv menos dum igual a mv, né? Fazendo aqui as multiplicações, eu tenho mv, né? M vezes v mais m vezes dv mais dm vezes v mais dm vezes dv menos dmu, né? Igual a mu, né? Ou seja, esse mu corta com esse mv com esse mv, né? E esse então sobrou mdv mais dmv menos du, né? Que passa isso para cá, né? Menos, ó, dmv dmu, então fica dmv menos u mais dmdv mais dmdv, né? Isso igual a
Isso igual a zero. Isso igual a zero. Dividindo aqui por dt, eu tenho que m dv dt mais dm dt v menos u mais dm dt vezes dv, né? Isso igual a zero. Esse produto dm dv é muito pequeno, né? Então eu posso desconsiderá-lo sem sofrer alteração no meu problema. Então isso vai para zero. Então sobrou aqui m dv dt mais dm dt v menos u, isso igual a zero. Ou seja, isso é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Eu preciso resolver essa equação de primeira ordem. Resolvendo essa equação de primeira ordem aqui, eu consigo achar então a solução do problema, ou seja, achar a velocidade aí do foguete, né? No caso. Então, eu tenho lá que m dv dt mais dm dt v menos u igual a zero, né? Igual a zero. Lá no início nós consideramos que dm dt é impulso, né? dm dt vezes velocidade é impulso, lembra? Ou seja, m menos u é velocidade relativa, né? Então eu vou chamar de velocidade relativa. E dm dt é r, que estou chamando isso de impulso, né? Então eu tenho que m dv dt aceleração, menos r velocidade relativa, vezes velocidade relativa igual a zero, ou seja, fica m vezes a é igual a r vezes a velocidade relativa, onde esse r aqui é impulso do motor do foguete, né? Essa relação aqui é o impulso do motor do foguete, ou seja, a velocidade relativa entre o foguete e os gases, né? Essa velocidade relativa aqui, o v menos u, ou seja, onde v é a velocidade do foguete e u é a velocidade do gás que foi ejetado. Então a taxa de consumo dessa massa é massa final é igual a massa inicial menos RT, onde esse R é dmdt, menos dmdt, que é uma taxa de variação da massa que está sendo perdida aí, né? Então, eu tenho a relação aí das equações do foguete como sendo massa final é igual a massa inicial menos RT, onde R é igual a menos dm dt, né? Então, se a gente considerar aqui um foguete com massa m, né, que nesse caso, variando continuamente à medida que ele queima o combustível. Suponha que o foguete esteja subindo, né, nesse caso aqui, na vertical com velocidade v e que a taxa de queima de combustível seja R, né, que é R igual a dm dt. Né? Então, considerando que os gases escapam com velocidade relativa, né, v menos u, em relação ao foguete, considere como sistema o conjunto foguete mais o combustível restante. Então, eu tenho que a R, né, a taxa de variação vezes a velocidade relativa, é igual a massa final vezes a aceleração, né, que saiu dessa equação aqui, né? Nós já tínhamos definido a equação geral lá atrás. Então isso vai me dar que R vezes velocidade relativa é igual a massa final dv dt, né? dv dt. Então eu tenho que dv dt é igual a R vezes a velocidade relativa dividido pela massa final, né? Só fiz essa manipulação aqui, passei a massa final para cá, né? Então, eu tenho que... Aí eu chego nessa equação diferencial aqui, dv dt é igual a R, velocidade relativa, dividido pela massa final, né? Integrando aqui dos dois lados, eu tenho que dv dt, isso é igual a integral de R, velocidade relativa, dividido pela massa final, dt, né? Então eu fico, ó, dt com dt vai embora, sobrou integral de dv, de v0 até um v qualquer, e integral aqui de R, velocidade relativa, dividido pela massa final, mas a massa final é m0 menos rt, dt, de 0 até 1t
qualquer, né? Então a integral do lado de cá dá v menos v0, né? E eu preciso resolver essa integral do lado de cá, né? Essa integral do lado de cá é um pouco complicadinho para resolver, mas se estudaram cálculo 1 lá, vocês aprenderam a resolver esse tipo de integral aqui. Então vai ficar integral de r, velocidade relativa, dividido por m0 menos r de t, dt. Aí é só lembrar, ou seja, que integral de r, velocidade relativa, m0, r de t, dt, eu posso escrever isso dessa forma aqui. A velocidade relativa é constante, sai da integral, então fica a velocidade relativa integral de 1 sobre R0, M0 dividido por R menos T. Então eu fiz uma manipulação aqui de R sobre R0 menos R de T. Então eu joguei aqui para baixo, que é M1 sobre M0 dividido por R menos R de T dt, né? Por que eu fiz isso? Porque vocês devem lembrar de um tipo de integral que é dada por isso daqui, ó. Integral de 1 sobre B menos T dt, né? Onde esse B é uma constante, né? É igual a menos ln de B menos T sobre B, né? Que é igual a ln de B sobre B menos T, né? Que é exatamente isso aqui, né? Que é exatamente esse tipo de integral, considerando aqui o meu m0 como sendo B, né? E esse T aqui que é o tempo, certo? Então, aplicando isso aqui nessa equação, eu tenho então que V0 menos V menos V0 é igual a velocidade relativa, né? Vezes ln de m0 sobre m0 menos r de t, né? Ou seja, V menos V0 é igual a velocidade relativa ln de m0 sobre a massa final, né? Que onde m0 menos r de t é a massa final, né? É a massa final do problema. Então eu chego aqui nesta equação para a velocidade, ou seja, se considerarmos a força gravitacional, nessa força externa gravitacional, então eu tenho mais um termo aqui, que é o g de t, né? Ou seja, então fica v menos v0 igual a velocidade relativa ln de m0 sobre m final menos g de t. Ou seja, se eu considerar força externa, eu tenho esse termo g de t aqui. Se a minha força externa é igual a zero, então eu tenho a velocidade igual a esse termo aqui, né? Então aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver então essas integrais. Então às vezes esse problema cai numa integral um pouco complicada e vocês têm que relembrar lá de cálculo 1 vários tipos de integrais diferentes para ser resolvido, né? Mas aparentemente é bem simples, né? O problema do foguete é bem simples de resolver. Você sempre vai cair numa equação diferencial, né? No nosso caso aqui de física 1, essa integral a mais complexa vai ficar exatamente como essa aqui, mas vai dar sempre uma equação diferencial de primeira ordem para ser resolvida aqui em cálculo 1, em física 1, desculpa, em física 1, né? Em conteúdos mais avançados, aí você vai ter uma equação diferencial de segunda ordem, terceira ordem e aí por diante. Aí começa a complicar, aí essa integral começa a ser um pouco mais complexa, mas aqui na física 1, o que vocês aprenderem em cálculo 1 é suficiente para resolver, ok? Então, esse foi o problema aí de quando tem massa variável, né? E não massa constante, como a gente estava acostumado de resolver. Então agora a gente já sabe quando tem problema com massa constante, o que a gente tem que fazer, e quando tem problema com massa variável, né? A gente precisa resolver exatamente dessa forma aqui. Então agora vamos ver um outro problema, que é as colisões, né? Que também tem uma relação direta aí com a conservação do momento, né? Que a gente já viu na aula passada, a conservação da energia e a questão aí do impulso que a gente falou também na aula passada, né? Então vamos considerar primeiro
uma situação aqui, um problema onde vocês no final da aula vai ter condição de ter a resposta correta. Ou seja, olha só, imagina aí um carro compacto, né? E um caminhão grande colide de frente e permanece unidos. Qual deles sofre maior mudança de momento? O carro, o caminhão ou a mudança é a mesma para ambos os carros? Então no final da aula, quando a gente entender o processo de colisão, vocês vão ter condição de voltar aqui e ter a resposta correta. Então vamos só relembrar o que a gente viu nas aulas passadas sobre a conservação da energia mecânica. Ou seja, lá nós definimos a energia mecânica de um sistema como sendo a soma da energia cinética com a energia potencial do sistema. Ou seja, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial aí do sistema. Então, a energia mecânica de um sistema de partículas é conservado, né? Isso a gente viu nas aulas anteriores, ou seja, essa energia mecânica ela vai ser sempre conservada. Se o trabalho total realizado por todas as forças externas e por todas as forças internas não conservativas for nula, então nós temos lá que o trabalho externo das forças externas é igual à variação da energia mecânica menos o trabalho das forças não conservativas, né? Se o trabalho das forças externas é igual a zero e o trabalho das forças não conservativas é igual a zero, ou seja, das forças externas é zero e das forças não conservativas também é zero, trabalho, então eu tenho que a variação da energia mecânica também é zero, que vai me dar exatamente o conceito que a a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero, ou seja, a energia se conserva. Nós vimos isso nas aulas anteriores aí, né? Então, quando a quantidade de movimento linear, né, ou momento linear de uma partícula, nós também definimos lá atrás como sendo P igual a mv, né, e a unidade disso é kg/metros por segundo, né? A gente deriva essa equação, nós temos que dp dt é igual a dmv dt, considerando a massa constante. A massa sai da derivada, então fica m dv dt. Isso é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, né, que é a força distante dp dt que a gente acabou de ver no conceito anterior, né? Então, na ausência de força externa, né, eu tenho que dp dt é zero, né? Ou seja, a soma das forças externas é igual a dp dt, isso é igual a zero, se as minhas forças externas são zero, né? Ou seja, então P, momento do sistema, é igual a soma da massa vezes a velocidade, né? Ou seja, então seria a massa total em mão vezes a velocidade do centro de massa. Isso é constante. Nós vimos também isso na aula anterior. Então essa é a lei da conservação do momento, da quantidade de movimento. Nós vimos na aula anterior, né? Outro conceito que nós vimos na aula anterior também foi o conceito do teorema do impulso e quantidade de movimento. Ou seja, aqui nós podemos definir um vetor chamado impulso de uma força dada pela integral no tempo desta força, ou seja, I é igual à integral de f dt, de um tempo inicial até um tempo final, né? A unidade disso é Newton vezes segundo. Esse é o teorema de impulso, quantidade de movimento para uma partícula. Então, nós temos lá que a força resultante é dp dt, né, segundo a lei de Newton. Então, isso vai ser igual a impulso resultante vai ser igual a integral de força resultante dp, né? Que é igual a quem que é a força resultante? dp dt. Então, dp dt vezes dt, né? Isso é igual a integral de dp, que é p final menos p inicial, ou seja, p2 menos p1, né? p2 menos p1. Esses limites de integral aqui mudou, tá? Aqui mudou para p1 e p2, né? A partir do momento que a gente resolveu aqui, eles mudam aqui, P1 e P2. Então, o teorema do impulso, quantidade de movimento, para um sistema, então fica aqui
o impulso, né, resultante das forças externas é igual a integral da força externa dP é igual a variação do momento do sistema, né, que é P2 menos P1. Nós vimos isso também na aula anterior, por isso que eu estou indo mais rápido aqui, tá? Então, agora vamos considerar as colisões unidimensionais. Eu considero então um sistema com dois corpos que se move sobre uma linha reta, né? Nesse caso aqui, ó, M1, M2, né? Como as forças de interação entre os corpos são internas, a quantidade de movimento do sistema se conserva, né? Então, seja um corpo de massa M1 com velocidade V1i, né, na direção 1, e um corpo de massa M2, né, com velocidade V2i. Né, considerando que a velocidade da partícula 2 é menor do que a velocidade da partícula 1, né, então a conservação do momento, da quantidade de movimento, nos fornece que momento inicial é igual ao momento final, ou seja, qual que é o momento inicial? M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial. Isso é igual a M1 V1 final mais M2 V2 final. Ou seja, o problema de colisão ele consiste em eu ter que achar as velocidades finais da partícula 1 e da partícula 2. Eu conheço a condição inicial e preciso resolver para achar a condição final para essa velocidade. Ou seja, eu preciso achar a velocidade final da partícula 1 e a velocidade final da partícula 2. Nesse caso aqui eu só tenho uma equação, ou seja, eu preciso de mais informação porque eu tenho duas variáveis. Eu tenho a variável da partícula 1 e da partícula 2. Então eu tenho duas variáveis e nesse caso aqui eu só tenho uma equação. Então eu preciso de mais informação para eu poder resolver esse sistema aqui com essas duas variáveis, né? Então, primeiro caso, vamos considerar um primeiro caso que diz que as colisões perfeitamente inelásticas. Então eu tenho a situação, a partícula 1, partícula 2, considerando a partícula 2 em repouso, a partícula 1 com velocidade inicial P1, ela vem e colide com a partícula 2 e elas grudam e saem junto, né? E sai junto com a velocidade v, né? Essa é a condição que eu tenho, né? Então, neste caso, as velocidades depois da colisão serão iguais, já que elas estão juntas, né? O sistema é um só, né? Então, a velocidade final da partícula 1 é igual à velocidade final da partícula 2, que é igual à velocidade do centro de massa, que nós já falamos sobre isso na aula anterior, né? Então vamos lá, vamos usar aqui então a conservação do momento para resolver isso aqui. Então tem lá a conservação do momento. Momento inicial é igual ao momento final, né? Momento inicial é igual ao momento final. O momento final eu tenho a consideração que as velocidades final da partícula 1 é igual à velocidade final da partícula 2, que é igual a uma velocidade que eu estou chamando de velocidade do centro de massa, né? Então eu tenho aqui M1 mais M2 vezes essa velocidade do centro de massa é igual a M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial. Ou seja, qual que é a velocidade então do centro de massa, que é o que eu preciso resolver para esse problema, é igual a M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial dividido pela massa 1 mais a massa 2. Ou seja, eu tenho as condições iniciais, né? Ou seja, eu sei qual que é a velocidade inicial de cada uma das partículas e eu sei quais são as massas, então eu consigo achar essa velocidade do centro de massa, que é a velocidade final da partícula 1 e a velocidade final da partícula 2, né? Ok? Então, olha esse exemplo aqui que é o do pêndulo balístico. Então, um projétil é atingido em um bloco de madeira pendurado, né? O bloco com o projétil oscila subindo. Considerando a altura máxima atingida, determina a velocidade do projétil. Então,
Está aqui o pêndulo, né, que é um bloco de madeira com massa M2, um projeto com massa M1, ele é jogado na direção desse bloco com velocidade inicial V1, ele atinge e fica alojado aqui dentro, e aí acontece o processo de oscilação, né? Então o pêndulo sobe uma altura H, o conjunto, né, o sistema pêndulo, né, que é o bloco, esse bloco de madeira com o projétil. Ele sobe aqui a uma altura H, com uma velocidade final aí, né? Então, usando aí a conservação da energia mecânica após a colisão, ou seja, energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois, então eu tenho lá que energia mecânica aqui é energia M1 é meio de M1 mais M2 vezes a velocidade final ao quadrado, né, que é o do sistema, a velocidade final aqui do sistema, e eu tenho igual a energia potencial, que é M1 mais M2 GH, né? Ou seja, energia cinética é igual a energia potencial aqui, né? Conservação da energia mecânica, né? Com isso aqui eu consigo achar a minha velocidade final, ou seja, ó, corta, então eu tenho ó, M1 mais M2, corta com M1 mais M2, né? Sobrou o quê? Que velocidade final é igual a raiz quadrada de 2GH, ou seja, esses dois passam para cá multiplicando, então fica a raiz quadrada de 2GH. Então agora usando a conservação do momento durante a colisão, nós temos que momento antes é igual a momento depois. Momento antes, eu tenho que M1 V1I, né? Já que esse bloco está em repouso, está parado, velocidade então, inicial dele é zero. Então eu tenho M1V1I, que é a velocidade do projétil, é igual a M1 mais M2 velocidade final. Então a velocidade inicial, né, do projétil aqui então, vai ser igual a M1 mais M2 dividido por M1 vezes a velocidade final, né? Como a velocidade final é raiz quadrada de 2GH, substituindo aqui, então eu tenho que a velocidade inicial do projétil é M1 mais M2 dividido por M1 vezes raiz quadrada de 2GH. Né? Então eu tenho então, a velocidade com que foi lançada esse projétil aqui sobre esse pêndulo aí, né? E outro exemplo aqui é, olha só, continuando no pêndulo balístico também, eu tenho lá, como no problema anterior, né? Porém, supondo agora que o projétil atravessou, ele não ficou alojado na madeira, mas ele atravessou a madeira, perdendo aí metade de sua velocidade inicial. Determine a altura H alcançada pelo bloco, né? Mesma situação, ou seja, ó, agora o projétil vem, ultrapassa toda a madeira e vai embora, né? Só que o bloco aqui ele recebe o impulso e sobe, né? Uma altura H. Eu quero saber a altura em que ele subiu. Então, usando de novo a conservação da energia mecânica após a colisão, nós temos que meio de mv2 v2 ao quadrado é igual a m2gh, né? Então, eu tenho que h vai ser igual a v2 ao quadrado sobre g, né? Corta m2 com m2, sobrou que h é igual a v2 ao quadrado sobre 2g. Eu preciso saber quem que é essa velocidade 2 aqui, né? A velocidade 2, eu preciso saber quem que é essa velocidade. Para saber quem é essa velocidade, eu vou usar agora a conservação do momento durante a colisão. Ou seja, então nós temos o momento inicial é igual ao momento final. Ou seja, o momento inicial é M1V1I é igual a M2V2 mais M1V1I sobre 2, né? Lembra que o problema diz que ele atravessou e diminuiu a velocidade inicial pela metade, né? Então eu tenho que a velocidade 2 é igual a M1 sobre M2 vezes V1I sobre 2, né? Pego isso aqui, substituo aqui e aí eu tenho então que H é igual a M1 ao quadrado, V1I ao quadrado sobre 2M2 ao quadrado vezes G, né? Então eu posso usar a situação do pêndulo balístico tanto para achar a velocidade inicial, né, do processo, quanto eu posso usar para achar a altura, né,
a altura aqui do processo, eu conhecendo essa velocidade inicial, certo? Então, vamos lá agora para as colisões elásticas. Então, aqui lá foi colisões inelásticas. Colisões elásticas. Segundo caso, agora colisões elásticas. Em colisões elásticas, né, a quantidade de movimento e energia cinética do sistema se conserva. Então, a energia cinética se conserva e o momento se conserva, né? Então, sendo um corpo de massa M1 com velocidade V1i, que se aproxima de outro corpo com massa M2 e velocidade V2i, né? Considerando aí a velocidade V2i menor que a velocidade V1i, né? Pelo processo aqui, então tem a massa M1, corpo 1, né? Com velocidade V1i, e eu tenho o corpo 2 aqui, a massa M2 com velocidade V2i, né? Ou seja, vou considerar que a velocidade da partícula 2 é menor do que a partícula 2, que caso contrário não haveria colisão, né? Então, considerando isso, eles colidem e após a colisão eu tenho essa situação aqui, a massa M1 agora com velocidade V1 final e M2 com velocidade V2 final, né? Então, mais uma vez, aplicando a conservação do momento, né? Eu tenho lá o momento inicial é igual ao momento final, né? Então tem lá M1V1i mais M2V2i é igual a M1V1 final mais M2V2 final, né? E aplicando aqui a conservação da energia cinética. Então tem lá energia cinética inicial é igual a energia cinética final. Então tem M meio de M1V1 ao quadrado mais meio de M2V2i ao quadrado é igual a meio de M1V1 final ao quadrado mais meio de M2V2 ao quadrado, né? Manipulando essas equações, eu tenho que a velocidade inicial da partícula 1 menos a velocidade inicial da partícula 2 é igual à velocidade final da partícula 2 menos a velocidade inicial, a velocidade final da partícula 1, ou seja, em colisões elásticas, a rapidez de separação é igual à rapidez de aproximação, ou seja, isso aqui velocidade relativa, ou seja, velocidade relativa inicial é igual à velocidade relativa final, né? Já que o processo de separação, de rapidez de separação são exatamente aproximados, né? Então eu tenho essas três equações aqui. Com essas três equações eu consigo então resolver o meu problema, né? Então vamos lá, olha só esse exemplo aqui. Eu tenho um bloco de 4 kg, move-se para a direita a 6 metros por segundo e sofre uma colisão elástica frontal com um bloco de 2 kg que se move para a direita a 3 metros por segundo. Encontre as velocidades finais dos blocos. Então, a conservação da quantidade de momento linear nos fornece, né? A gente viu na equação anterior, M1V1 inicial mais M2V2 inicial é igual a M1V1 final mais M2V2 final, né? Substituindo os valores que ele está me dando, eu tenho ó, M1 4, V1 inicial 6, mais M2 2, V2 final 3. É igual a M1 4, né? V1 final eu não sei, tem que achar. M2 é 2 e V2 final também preciso resolver, né? Então resolvendo esse daqui, olha só, isso aqui vai dar 24 mais 6 dá 30. Aqui dá 4 V1 final mais 2 V2, dividindo tudo por 2, né? Eu vou ter essa equação aqui, né? 2V1 final mais 2V2 final é igual a 15, né? E esta é essa primeira equação. A segunda equação, nós temos da relação da velocidade relativa inicial e final, né? Então tem lá velocidade relativa, velocidade inicial
da partícula 1 menos a velocidade inicial da partícula 2 é igual à velocidade final da partícula 2 menos a velocidade final da partícula 1. Então, eu tenho a velocidade inicial da partícula 1 é 6, da partícula 2 é 3. Então, eu tenho que 6 menos 3 é igual à velocidade final da partícula 2 menos a velocidade final da partícula 1, que é, essa é outra equação aqui, né? V2 final menos V1 final é igual a 3, né? Então, eu tenho duas equações, duas variáveis para resolver, né? Aí eu consigo resolver com facilidade, né? É só pega umas e isola, por exemplo, V1 aqui ou V2 e substitui nessa outra equação. E aí você chega, então, que V1 final é 4 metros por segundo e V2 final é 7 metros por segundo. Ok? É um sistema de equações, né, que vocês aprendem aí a resolver com facilidade, né? Então, aí, colisões elásticas, né? Novamente, nós temos lá, em colisões elásticas, além da quantidade de movimento, nós falamos que a energia cinética do sistema também se conserva, né? Então, na colisão entre dois corpos, estando um em repouso, a conservação da quantidade de movimento nos fornece que essa equação aqui, né, que nós já falamos, né? M1V1 inicial mais M2V2 inicial igual a M1V1 final mais M2V2 final. Se o corpo 2 está em repouso, então isso aqui vai para zero, né? Então sobrou o que? M1V1 inicial igual a M1V1 final mais M2V2 final, né? E nós temos também naquela equação da velocidade relativa que V1 inicial menos V2 inicial igual a V2 final menos V1 inicial. Se isso aqui é zero, nós temos então que a velocidade inicial da partícula 1 é igual à velocidade final da partícula 2 menos a velocidade final da partícula 1. Né? Então, nós temos essas duas equações aqui. Né? Daqui nós podemos tirar, dessa aqui nós podemos tirar que a velocidade 1 final é igual a quem? M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 vezes a velocidade inicial. Né? E substituindo isso, a velocidade 1 inicial aqui, eu consigo então achar que a velocidade 2 final é igual a 2m1 sobre m1 mais m2 vezes a velocidade inicial da partícula 1, né? Aí nós temos algumas considerações nessa situação aqui, ou seja, o que acontece, por exemplo, quando aí as massas são iguais, né? Ou seja, M1 é igual a M2 e uma segunda situação é o que acontece quando M1, aliás, é muito maior do que a M2, né? Do que a M2. E um terceiro caso é quando eu tenho a massa M1 muito menor do que a massa M2, né? Ou seja, eu tenho as equações aqui, né? Velocidade final da partícula 1, velocidade final da partícula 2. Se as massas são iguais, olha só o que acontece se as massas são iguais. Se as massas são iguais, olha, aqui eu tenho isso vai para zero, né? Ou seja, a velocidade final da partícula 1, isso é igual a zero, né? E nesse caso aqui eu tenho que a velocidade 2 final vai ser exatamente igual à velocidade 1 inicial, né? Ou seja, as velocidades são iguais, né? Elas vão ser iguais, não vão trocar de velocidade, né? Ou seja, se a partícula 2 está parada, então depois da colisão, a partícula 1 permanece parada e a partícula 2 vai andar exatamente com a velocidade com que a partícula 1 colidiu com ela, né? Isso quando as massas são iguais, né? Quando as massas agora são diferentes, né, e a massa 1 sendo muito maior do que a massa 2, né? Então nós temos lá que a massa 1
muito maior do que a massa 2, então eu tenho aqui essa, como isso aqui é muito maior que isso, então isso aqui pode ser desconsiderado, né? Então eu vou ter lá m1 sobre m1, né? Ou seja, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial da partícula 1, né? Da partícula 2, olha só, se isso aqui é muito maior, então isso aqui desconsidera, e aí eu tenho 2m1 sobre m1, corta, então eu tenho que a velocidade final da partícula 2 vai ser o dobro da velocidade inicial da partícula 1, ou seja, ela vai ganhar, ela vai dobrar de velocidade porque ela tem uma massa menor, né? Por isso que está aqui um elefante atropelando uma mosca, ou seja, algo muito grande chocando com algo, né, muito pequeno, ou seja, aquele algo muito pequeno ele ganha velocidade, né? Ele vai ganhar aí a velocidade e a velocidade de algo muito grande não vai fazer diferença, né? Colidindo com algo muito pequeno, né? Agora fazendo o contrário, uma massa m1 muito menor do que a massa m2, né? Ou seja, m1 muito menor que a massa m2. Fazendo aqui, observe que vai haver uma inversão, né, de sentido aí, ou seja, a velocidade final da partícula 1 vai ser igual a menos a velocidade inicial da partícula 1, ou seja, ela vai inverter o sentido aí do movimento, né? E da partícula 2, olha só, a partícula 2 ela vai ficar com algo muito pequeno dividido por algo muito grande, ou seja, vai para o infinito, né? Ou seja, a velocidade é como se, olha, isso vai para zero, ou seja, como se não sentisse absolutamente nada. É como se você pegasse uma bola de ping-pong e jogasse em uma parede, ou seja, a bola vai bater e vai retornar e a parede vai permanecer como se nada tivesse acontecido ali, ok? Então agora vamos falar, isso nós falamos para movimento unidimensional, né? Colisão em uma dimensão. Agora, colisão em duas dimensões é inelástica, ou seja, ela deve ser trabalhar vetorialmente, ou seja, nós estamos falando de soma de vetores aqui agora, né? Ou seja, então, nós temos lá a conservação do momento, ou seja, o momento inicial igual ao momento final, ou seja, isso inelástico, ou seja, eles se grudam e saem com velocidade igual, né? Velocidade de centro de massa, lembra disso, né? Então vai ficar m1v1 final mais m2v2 final igual a m1 mais m2 vezes velocidade final. Então a conservação da quantidade de movimento se aplica a cada uma das componentes x, y e z, ou seja, então você precisa saber qual que é a velocidade na direção x, na direção y e na direção z, a velocidade da partícula 1, da partícula 2 e a final, né? Ou seja, lembrando aqui que essa velocidade final é a velocidade do centro de massa, né? Então você precisa fazer então aquela operação vetorial, né, dos eixos cartesianos x, y e z, né? Achar a velocidade. Então na verdade essa equação aqui vai ser dividida em três equações, né? Então vai ficar, ó, v1 m1 v1 i na direção x mais m2 v2 na direção x é igual a m1 mais m2 v final na direção x e m1 v1 na direção y mais m2 v2 na direção y mais m1 mais m2 v final na direção y e assim por diante, né? Outra equação para a direção z. Aí você vai achar a velocidade x, y, z, né? E aí você faz a soma vetorial, como a gente já aprendeu a fazer nas aulas anteriores, ok? Então olha só, vamos considerar agora as colisões elásticas. Então deve-se trabalhar vetorialmente também, e a conservação da quantidade de movimento se aplica a cada uma das componentes x, y e z, ou seja, ó, x, y e z, né? Então primeiro você tem que definir um eixo cartesiano nesse caso aqui. Então vamos lá. Conservação do momento, m1v1 inicial mais m2v2 inicial é igual a m1v1 final mais m2v2 final, né? Então
Então, para os componentes temos, nesse caso, ó, M1, V1 e X, mais M2, V2 e X, né? Momento inicial. É igual ao momento final, ou seja, na direção X, M1, V1 final, vezes cosseno de θ1, mais M2, V2 final, vezes cosseno de θ2, né? Ou seja, são esses vetores de velocidade sendo projetados na direção X. Agora você vai olhar para a direção Y, ou seja, M1, V1 I inicial, mais M2, V2 I inicial na direção Y, né? Isso é igual a M1, V1, essa velocidade sendo projetada aqui, então é V1 final seno de θ1, né? Mais M2, V2 final seno de θ2. Né? Então você tem essas três equações aqui, né? Nesse problema aqui você tem três equações, né? E aí, e também temos a conservação da energia cinética. Energia cinética inicial é igual a energia cinética final. Então você tem a equação da energia cinética mais as equações do momento, né? Os momentos separados na direção x e na direção y. Então, nesse caso, observa que eu tenho que achar as variáveis velocidade final da partícula 1, θ1, velocidade final da partícula 2 e θ2. Então, eu tenho 4 variáveis. E eu consigo apenas retirar 3 equações, né? 3 equações, uma que sai da energia cinética e 2 que saem da conservação do momento. Então, eu tenho 4 variáveis e 3 equações. Então, em geral, fica faltando uma equação aí, né, para resolver o sistema. Ou seja, é quase impossível eu resolver esse sistema de 3 equações para 4 variáveis. Né? Então, eu preciso que o problema então me dê algumas condições específicas, né, para eu poder embutir aqui nessas equações e conseguir resolver então esse problema. Então, geralmente, o problema já vai te dar essas condições iniciais aí para você usar nessas equações. Então, o próprio problema te fornece. Então, quando a gente vai resolver problemas dessa categoria, eu preciso prestar muita atenção nas informações que o problema está me dando, porque essas informações vão me dar então condições específicas para eu poder resolver essas 3 equações para achar essas variáveis aqui, né? Ok? Então, olha só, olha esse exemplo aqui. Um corpo de massa M1 com velocidade inicial colide com o segundo corpo de massa M2, que é igual a 2m1 em repouso. Depois da colisão, o primeiro corpo se move com uma velocidade inicial em um certo ângulo em relação à orientação de sua velocidade inicial. Precisamos determinar a velocidade e o ângulo do segundo corpo. Então eu tenho a situação antes, né? Corpo 1, corpo 2, colidiu aqui, e a situação depois. Colidiu, houve espalhamento então desses corpos, né? Espalhou com um ângulo θ1 e com ângulo θ2 e velocidade final. Então eu preciso saber, ó, velocidade final da partícula 1, velocidade final da partícula 2, θ1 e θ2, né? Eu vou usar aquelas 3 equações. Mas qual que é a informação que o problema está me dando? Ele está me dando essa informação importantíssima aqui, ó. Velocidade, a massa do corpo 1 é igual a 2 vezes a massa do corpo 2. Essa informação aqui vai ser suficiente para eu poder conseguir resolver aquelas 3 equações lá, né? Ou seja, então devemos usar a conservação do momento, né, vetorialmente. Então tenho lá M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial é igual a M1 V1 final mais M2 V2 final. Como está em repouso o corpo 2, então isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero.
outra informação importante aí para conseguir resolver, né? Então, para os componentes em x, eu tenho lá m1v1 inicial igual a m1v1 final cosseno de θ1 mais m2v2 final cosseno de θ2. Em y, eu tenho que 0, né, que está em repouso, aqui não tem movimento em y, então eu tenho 0 igual a m1v1 final seno de θ1 mais m2v2 final seno de θ2, né? Então, olha só, já reduzi bastante aqui, só me dando só essas condições que eu sei que o corpo está em repouso, não tem movimento em y inicialmente, né? Então eu consigo resolver aquelas duas equações iniciais para o momento, eu consigo reduzir elas com mais facilidade, né? E temos também a conservação da energia cinética, né? Que é meio de m1v1 ao quadrado mais meio de m1v1 final ao quadrado mais meio de m2v2 final ao quadrado. E lembrando que m2 é igual a 2 vezes m1. Então, substituindo essa situação aqui e fazendo essas operações aqui, eu consigo então chegar então e conseguir resolver para achar aí as 4 variáveis usando essas 3 equações e mais as condições que o problema está me fornecendo. Ok, gente, eu vou deixar para que vocês terminem esse problema, eu não vou terminar aqui, eu vou deixar para que vocês consigam terminar, é só manipulação de equações aqui agora. Então vocês terminam e aí nas próximas aulas nós vamos resolver mais alguns exemplos aí sobre esses assuntos aí, tá ok? Até a próxima aula então, pessoal.